Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, da lição de número 8 do nosso trimestre, cujo tema foi Vida moldada em Cristo e discurso inspirado no Espírito. O texto que serviu como base é o texto de Efésios capítulo 4, versos 22 a 24, que diz assim: Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Antes de podermos analisar um pouco daquilo que estudamos durante a semana, revisar e ao mesmo tempo ver alguns textos complementares que foram oferecidos aqui pelo nosso guia de estudos, eu gostaria de orar, pedindo a Deus uma bênção especial sobre você, sobre a sua vida, sobre aquilo que são os seus desejos do coração. Muitos são os pedidos que têm chegado todos os dias até a nossa comunidade de oração. Aliás, falar em comunidade de oração, eu quero agradecer demais a todos vocês que têm estudado a lição junto conosco, inclusive você que tem estudado em outras plataformas digitais, como o WhatsApp, o Instagram, o Facebook. Queria te convidar para dar uma passada no nosso canal no YouTube, Eu Estudo a Lição com o PR Samuel Camilo. Se inscreva no canal, deixa ali o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com os seus contatos. Isso vai nos ajudar a chegar mais longe com a mensagem da Palavra de Deus. Mas quero, nesse momento, convidá-lo para orar comigo. Obrigado, Senhor, porque sabemos que em Cristo Jesus somos chamados para uma experiência de renovação na nossa maneira de pensar, de agir. Humanamente falando, é impossível para nós passarmos por essa mudança, a não ser através do Espírito de Deus agindo em nós. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude a podermos viver essa mesma realidade. Colocamos diante do Senhor cada pedido que foi enviado para aqui, para esse canal, e ao mesmo tempo aqueles que ficaram no coração dos seus filhos. Pedimos realmente que o Senhor possa tocar o nosso coração, a nossa vida, para vivermos aquilo que é o melhor para cada um de nós. Também pedimos que o Teu Espírito fale conosco agora, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Nessa semana, tivemos a oportunidade de poder entender alguns aspectos realmente interessantes a respeito do crescimento cristão. Depois de ter explicado aos Efésios como uma comunidade cristã madura, que passou por uma experiência de novo nascimento em Cristo Jesus, ela deve existir, ele vai mencionar que ela deve ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, que é o representante de Cristo aqui na Terra. O processo de novo nascimento em Cristo é apenas o primeiro passo de uma caminhada com Ele. O processo de crescimento cristão, ele vai acontecer através do Espírito de Deus habitando em nós. Então, Paulo, ele vai exemplificar essa mesma existência em Cristo em alguns termos bem práticos. Ele vai usar algumas metáforas. Metáforas universais, principalmente metáforas ligadas à questão da vestimenta, algo que acontecia dentro da sua época. A gente estudou sobre isso durante essa semana. A troca de roupas era uma coisa que era muito dispendiosa. Então, a maior parte das pessoas tinha apenas um conjunto de roupas, onde havia uma espécie de beca que era utilizada na parte de baixo, e uma capa que era usada por cima dessa mesma roupa. Eram roupas que o indivíduo utilizava até que elas envelhecessem, rasgassem, e ele ia se preparando nesse tempo todo para poder produzir uma nova muda de roupas. Então, quando uma pessoa trocava de roupas, era um acontecimento. E a maior parte das pessoas que conviviam com ela percebiam que a roupa que ela estava usando agora era uma roupa nova. Ela já não estava mais com nenhum tipo de fissura, era uma roupa que tinha sido realmente modificada. E Paulo está usando essa mesma imagem para dizer que nós precisamos ser renovados através do Espírito Santo como uma pessoa que troca completamente a sua muda de roupa. Ele não está trocando de roupa para poder mandar essas roupas que ele estava usando para a lavanderia. Ele está jogando fora essas roupas e agora está usando roupas completamente novas. O indivíduo que vivia sem Cristo Jesus e era dirigido pela carne, ele precisa agora de uma mudança na sua forma de pensar e na sua forma de agir.
e principalmente dentro dos relacionamentos interpessoais, Paulo ele vai usar aqui a figura de que nós precisamos mudar a nossa estrutura de pensamento. Pessoas que viviam centradas em si mesmas e que não se preocupavam com o seu semelhante, elas agora estarão centradas em Cristo e no semelhante, entendendo que temos uma responsabilidade uns com os outros. E que os dons que o Espírito de Deus nos dá, principalmente o dom da comunicação, o dom da fala, deve ser usado da mesma forma como Cristo o usou quando esteve aqui na Terra. Não brotava dos lábios de Cristo Jesus nenhum tipo de palavra que fizesse com que as pessoas perdessem a sua fé ou seguissem numa direção completamente equivocada. As palavras de Cristo tinham o objetivo de construir, de edificar as pessoas, de despertar nelas a esperança e ao mesmo tempo a fé. Alguém que foi salvo pela graça mediante a fé e que está sendo dirigido pelo Espírito de Cristo vai viver dessa forma. Por isso, no capítulo 4, de maneira muito especial, da carta aos Efésios, no versículo 30, Paulo vai dizer que o Espírito de Deus pode ser entristecido quando usamos principalmente o dom da fala, junto com os outros dons, sem ter o propósito primário pelo qual eles foram dados. Eles foram dados para podermos edificar as pessoas, para trazer para perto aqueles que são nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Por isso, hoje, no nosso guia de estudos, encontramos um texto de Ellen White, da Review and Herald, de 5 de junho de 1888, aonde ela fala sobre o tipo de coisa que deve brotar dos nossos lábios, o tipo de palavra que deve brotar dos nossos lábios, e o tipo de preocupação séria que devemos ter com aquilo que iremos falar. Veja o que ela diz. Que sua conversa seja de tal natureza que você não tenha necessidade de arrependimento. Olha, isso é uma coisa das mais complexas na vida de alguém. Quem de nós pode dizer que nunca se arrependeu de uma palavra que foi dita? Entretanto, as palavras, quando saem da nossa boca, a gente não pode recolhê-las de volta. Por isso, a nossa maneira de pensar deve ser transformada pelo Espírito de Deus de tal forma que quando algo brotar dos nossos lábios, porque aquilo que brota dos nossos lábios nasceu dentro da mente e do coração. Somente uma mente e um coração que passaram por uma experiência de transformação pelo Espírito de Deus e que está sendo dirigida por Deus, poderá conceber palavras que possam sair com o propósito de edificação. Portanto, a senhora White está dizendo que a conversa de você seja de tal maneira que você não tenha necessidade de arrependimento do que você falou. E ela continua. Não entristeçam o Espírito Santo, no qual vocês foram selados no dia da redenção. Ela vai citar aqui Efésios 4, verso 30. E ela vai dizer, se você tem amor no coração, vai buscar estabelecer e edificar seu irmão na fé mais santa. Se o amor, e lembra que na perspectiva bíblica, o amor não é um sentimento. O amor é uma pessoa. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, se Deus está em você, estamos falando aqui da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, se ele está em você e ele é amor, que tipo de palavras brotarão dos seus lábios? Palavras que encorajem o seu irmão e irmã em Cristo Jesus. Palavras que terão toda a intenção do mundo de fazer com que o indivíduo ele possa estabelecer uma fé em Cristo e possa caminhar com ele. E ela continua dizendo, se for dita uma palavra prejudicial ao caráter do seu irmão ou irmã, não encoraje esse discurso mau. Ou seja, você tem que pensar antes de poder falar e pensa no seguinte, será que essa palavra que eu vou dizer vai encorajar meu irmão a continuar lutando? Ou vai fazer com que ele se sinta o pior dos piores e de repente acabe se afastando do caminho de Jesus? E se chegarmos à conclusão de que essa frase ou essa palavra que será dita não será uma palavra de encorajamento, então ela não deve ser dita. Não deve ser colocada para fora. Não deve ser verbalizada. E ela vai dizer, isso é obra do inimigo. Esse tipo de palavra, tem gente que diz assim, eu vou fazer uma crítica construtiva. Bom, não existe esse negócio de crítica construtiva. Crítica é crítica. Crítica é obra do inimigo de Deus. O que você pode fazer, se o teu irmão está errando, se você percebe que ele está errando, é com muito amor você o chama e você vai mostrar para ele que o caminho que ele está seguindo é um caminho que vai levá-lo
a destruição, que vai trazer para ele infortúnio. Mas tudo isso deve ser feito com amor. Quando você olha para Cristo Jesus, até o momento mais radical que ele tomou, quando ele teve que tomar o chicote para expulsar os que compravam e vendiam dentro do templo, ele o fez de uma forma que Ellen White menciona que havia lágrimas na sua voz. Muita autoridade, mas havia amor, mesmo quando ele teve que chamar a atenção das pessoas. Quando ele teve que chamar a atenção dos escribas e fariseus do seu tempo, que viviam uma vida dupla, mesmo quando ele teve que dizer que eles eram como víboras, como sepulcros caiados, ele o fez de uma forma que os seus inimigos não tiveram condições de dizer que ele não o fez, que ele não o disse, sem ter amor, tanto nos seus olhos como também na sua forma de falar. Agora, Ellen White diz que quando o discurso é mau, quando as palavras são de desencorajamento, isso é obra do inimigo. Daí ela vai terminar dizendo, com bondade, relembre a pessoa que fale de que a palavra de Deus proíbe o tipo de conversa que vise levar o seu irmão ao desencorajamento. Com bondade, relembre a pessoa que fala de que a palavra de Deus proíbe esse tipo de conversa. Se você encontrar alguém que está com um tipo de discurso que vise denegrir a imagem de uma pessoa, que vise fazer com que essa pessoa seja desestimulada a servir a Deus, lembre essa pessoa de que isso não é obra de Deus, é obra do inimigo de Deus. E que as palavras devem sempre brotar dos nossos lábios para fazer com que o indivíduo seja elevado àquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. É fácil isso? Não é. Mas é obra do Espírito de Deus, por isso devemos submeter a nossa mente e o nosso coração a Ele e ao mesmo tempo os nossos lábios, para que deles só brotem palavras que brotariam do lábio de Cristo Jesus. Antes de dizer qualquer coisa, se pergunte a si mesmo, será que Jesus diria para alguém aquilo que eu estou prestes a dizer? Se você não for capaz de dizer que sim, então não diga essas palavras. Espero que Deus te abençoe e que os ensinamentos dessa semana que visam a maturidade cristã, que possam ser vividos por você, experimentados por você, em cada contato que você fará. E amanhã, quando você estiver na classe da Escola Sabatina para recapitular a lição dessa semana, não se esqueça de dizer para aqueles que estão à sua volta, nenhuma palavra que não puder ser dita por Cristo Jesus deve ser dita por nós. Eu estudo a lição. E você?